testemunhamos e testificamos dele. Amém? Abra sua Bíblia em nome de Jesus, no livro de João, capítulo de número 11. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler aqui o nosso texto, aleluia. O texto, aleluia, que nós, aleluia, escolhemos neste ano. Glória a Deus. Estivemos aí no Raiar do Sol também, aleluia, com essa mesma significância em nome de Jesus acerca desta palavra. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso, aleluia, de nos fazer, aleluia, essa oportunidade nesta noite. Amém? Glória a Deus. Vamos ler no livro de João, capítulo de número 11, aleluia, verso de número 25, que diz assim: Ei! Aleluia! E disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ei! Crês tu nisso? Glória a Deus. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom conosco. Aleluia. Palavra de Deus para nossas vidas. Aleluia. O meu avô, ele era pescador, irmãos. Ele era um cara que ele foi batista e ele foi soldado da borracha. Para quem é do Amazonas conhece, né? Ele teve ali aquela lida naquela época, no século passado, vamos dizer assim. E ele se tornou um pescador, um silvicultor, um agricultor, e ele vivia daquilo. E muitas histórias ele contava pra gente. Muitas histórias eram aumentadas, né? Criava aquela ação, né? Quando ele pescava, do peixe que ele pegava, da caça que ele atirava, daquilo que ele fazia enquanto ele vivia naquela vida ali. E tinha muitas histórias, irmão, que eram só histórias apenas, inventadas, né? E aí surgiu, no decorrer dos tempos, aquela questão tudo com história de pescador, que ele sempre aumentava ou ele contava aquilo que não era vero. E eu tive a oportunidade de ter essas conversas com meu avô ainda quando era pequeno, e ele contava as histórias. Umas ele colocava veemência que era verdade, porque tinha testemunhas, porque tinha outros com eles também. Para que a história se tornasse verídica, é necessário que ela tenha testemunhas, né? E testemunhas essas oculares que estiveram ali, participaram e viram, né? Daquilo que aconteceram. E a Bíblia fala algo que interessante, irmãos, em nome de Jesus, acerca disso, aleluia. E tem aquela história que alguém conta e que às vezes não tem a verdade nela. E tem um ser que não é inanimado, que ele conta muito bem essas histórias, né? E o nome dele é Satanás, que ele mente, rouba e destrói. E tem um poder de persuasão muito grande que convence até você a largar tudo, a viver uma vida de promiscuidade, uma vida sem Deus, aleluia. Mas aqui, aleluia, a palavra de Deus nos diz nesta noite, aleluia, acerca de um homem chamado Lázaro que morreu. E ele não morreu apenas, aleluia, no espírito, mas morreu também a carne. Morreu ali o corpo, a matéria que mantinha ele de pé. Só que ele tinha uma particularidade, tinha algo muito interessante, queridos, olha, aleluia, que havia na vida desse varão aqui, na vida deste homem. Ele acreditava, assim como eu acreditava naquelas conversas, naquelas histórias que eram contadas para mim quando eu era criança. Eu creio que você também contou algumas histórias suas, algum testemunho seu para os seus filhos, e eles acabaram acreditando. Meu pai, a minha mãe, me contou uma história que quando eu era pequeno eu era muito lindo. Eu parecia, né, bem branquinho, parecia um algodãozinho. E eu acreditei nisso, né? Glória a Deus. Menino quando nasce, né, irmão? Aos olhos do pai, todo menino é lindo, né? Todo engigadinho ali. Pode ter o olho azul, pode ter o que for. Aos olhos do pai é lindo, né? Não é assim? E eu acreditei, irmão. Aí quando eu fui ver a foto, não era realmente aquilo que a minha mãe tinha dito.
Mas eram os olhos dela, eram os olhos deles, olhando para aquela criatura que nascera e estava lindo, aleluia. Mas estava todo engelhadinho, todo feinho ainda. Depois foi ganhando forma e ficou bonitinho. Mas eu acreditei que era bonitinho. Mas quando a prova veio, aleluia, verdadeiramente não era o que eu esperava, aleluia. Não era lindo como eles diziam, aleluia. A história era outra. Mas aqui a Bíblia diz, irmãos, em nome de Jesus, algo interessante, porque, aleluia, havia testemunhas, haviam pessoas, aleluia, do fato que aconteceu aqui. Aleluia. O homem morreu aqui, aleluia, de alguma enfermidade, de alguma doença, porque dias antes, aleluia, havia sido recebida uma notícia que o meu amigo Lázaro, o teu amigo Lázaro estava doente, aleluia, e tu não chegaste a tempo, aleluia, de ele ter morrido, porque se tu estivesse aqui, Senhor, ele não teria morrido, mas ele morreu para que a glória do Senhor fosse realizada. O capítulo 1, aleluia, do livro de João, você que não lê Bíblia, aleluia, lê a Bíblia, o livro de João, querido, aleluia. Tem que ler os outros? Tem. Mas lê João, do 1 em diante. O verbo se fez carne, aquilo que era literal, se tornou presente entre nós, e habitou entre nós, conosco andou, com os discípulos andaram, aleluia, tatearam no mesmo caminho, pegaram na mão dele, sentiram o cheiro dele, andaram, aleluia, e viram os milagres que ele fizera, aleluia. E a gente vai vendo em nome de Jesus, o Senhor trouxe milagres para quem estava doente. Deus trouxe milagres para quem estava precisando de alguma situação na área financeira. Deus trouxe, aleluia, glória a Deus, milagres para lugares onde que havia ou poderia ter vergonha, aleluia. Deus trouxe uma restauração, aleluia, para quem já não tinha, aleluia, uma perspectiva, para quem já não via mais um caminho a se seguir. O que eu faço agora? Eu vou me matar. Eu não tenho marido, né? Tá só eu cuidando dessa meninazinha aqui, né? Eu não vou mais viver mais não. Como dizia a missionária aqui, aleluia, no seu testemunho, aleluia. Às vezes a vida não parece mais nada, queridos. Você não tem mais motivo para viver. E tem uma porção, tá, gente, de crente, tá? Dessa maneira. Porque esqueceu de Jesus. 90%. Aleluia. Mas para nós recordarmos em nome de Jesus que o Senhor ainda está presente entre nós. Aleluia. Ele morreu, ressuscitou e está à destra do Pai, aleluia. E anda no nosso meio, querido, aleluia. Isso, aleluia. Ele habita em nós, queridos. Ele habita aleluia. Está em nós. Aleluia. Aleluia. E aí o pastor falava algo interessante, aleluia. Eu posso me vestir, querido, ó, andar cheiroso lá, com a missionária lá, ei, me dá o seu melhor perfume, aleluia, para eu andar cheiroso, para eu andar bonito, eu posso ir na melhor loja, eu posso ter o dinheiro que for possível, aleluia, de ter, eu posso até ser bonitinho, né? Mas se eu não tiver Cristo, queridos, aleluia, eu não tenho nada. Aí a Bíblia nos diz no livro de Efésios, aleluia, capítulo número 2, verso número 1. E nos vivificou. Por quê, queridos? Porque nós andávamos nós, aleluia, em delitos e pecados. Nós andávamos em delitos e pecados. A primeira parte diz que ele nos vivificou, pastor. Nos vivificou. Quem é vivificado é porque está morto. E é uma porção de gente, de homens e mulheres ainda nestes dias, aleluia, andando desta maneira, aleluia. O Lázaro aqui, ele foi ressuscitado, aleluia. Ele estava morto, literalmente, estava, aleluia, sem vida, aleluia. O fôlego de vida tinha sido retirado dele, aleluia. E agora a sua matéria estava podre, estava em estado de decomposição. Já perdia, como diz a Bíblia, em nome de Jesus, aleluia. Mas o homem hoje, em nome de Jesus, ele não precisa nem morrer fisicamente, porque está morto em delitos e pecados. Aleluia. Mas ele, o grande empecilho, o grande problema é que o mundo é mais prazeroso, pai. Ô irmão, o mundo tem muito a me oferecer. Eu tenho os prazeres da vida. Eu tenho os recursos que eles podem me dar. Eu posso andar cheiroso, eu posso andar bonito, eu posso andar de qualquer forma. Não tem nada que me impeça acerca disso. E aparentemente parece que é bom, irmão.
Aparentemente parece que é legal, aleluia. Mas não, aleluia. Todos nós somos perecíveis, querido. Temos uns dias, aleluia. Não temos uma etiqueta em nós, nem um código de barra, aleluia, que diz o nosso prazo de validade. Mas nós sabemos que nós não somos infinitos nesta terra, aleluia. O tempo ele é curto, aleluia. O tempo ele é curto. Mas a Bíblia nos diz aqui, queridos, aleluia, para que nós nos voltemos ao Senhor. Que eu creia, aleluia, no Senhor. Que eu creia, aleluia, no poder, aleluia, que há no Filho do Senhor, aleluia, que é Jesus. Aleluia. E nós escolhemos um dia, aleluia, porque um dia também nós andávamos em delitos e pecados, aleluia, éramos cegos. Não víamos, aleluia, a graça de Deus, aleluia, não conhecíamos o Senhor, aleluia, não acreditávamos, aleluia, no Senhor. Mas um dia foi nos abertos os olhos, queridos, e foi nos apresentado a Cristo, aleluia, aquele que, aleluia, traz ressurreição para quem está morto, aquele que traz cura para quem está doente, aleluia, para aquele que tem necessidade, queridos. Aí, aleluia, tem um milagre aqui interessante. Faltou comida, ó. Senhor, Senhor, temos uma multidão para alimentar, mas não temos recursos, não tem dinheiro. Acabou o dinheiro. Vê aí, quem está com alforje aí, quem está com recurso aí. Aí trouxe lá, contou as moedas, dizendo, não temos nada. Amém. Ei, eu tenho aqui, eu passei ali na feira ali, comprei uns peixinhos, passei ali no Pastor Manuel, comprei uns pãozinhos. Não é muito, mas dá para, ou mesmo para vocês comerem, né? Matar a fome. Um pouquinho, aleluia. Se tivermos vivificado no Senhor, o milagre ele acontece. Aleluia. Se tivermos vivificado no Senhor, o pouco que temos, aleluia, o Senhor ele prospera no nome de Jesus. Aleluia. Deus é maravilhoso. Aí eu vou contar aqui algo que aconteceu esses dias. Entramos num propósito de oração, de buscar o Senhor. Disse, não, Deus tem que manifestar o seu poder. Não, Deus, eu sou teu filho. Tu tem que manifestar o teu poder. Não, aleluia. Senhor, eu não sou digno, Senhor, mas me ajuda aí. Eu preciso da tua presença. Eu preciso, né, que tu resolva um problema que eu causei. E eu quero que tu me ajude a resolver ele. Me ajuda, Senhor. Então eu vou fazer esse propósito contigo. Se tu quiseres me abençoar, amém. Mas se tu não quiseres, eu continuo na mesma peleja, nessa mesma empreitada, aleluia, fazendo isso. E o Senhor abençoou, queridos. Eu tinha uma necessidade em casa. Disse, poxa, a minha esposa me ama, as minhas filhas são lindas, eu gosto delas, estão com saúde, né? A minha casa está coberta, sem goteira, graças a Deus, aleluia. A conta de energia está paga, da água também. Senhor, mas eu estou com um problema aí que pode resolver, me ajuda aí. E eu tinha uma dívida do meu veículo que, glória a Deus faz até assim, né? Eu vim foi de Corolla hoje, tá, irmão? Não é meu não, do pastor. Aleluia. Deus faz assim, né? Eu vinha de pé, né, irmão? Glória a Deus, lá de Boa Vista pra cá. Acho que amanhã chegava, glória a Deus. Aleluia. Mas como nós cremos, o Senhor lhe abençoou. E eu tinha uma dívida muito grande, aleluia. E eu fui buscar o Senhor, aleluia. Era uma dívida resolvível. Mas para mim naquele momento não dava, né? As contas não batiam, né? Eu recebo tanto, a conta é tanto, para comer é isso. Tem o aniversário da mulher no final do ano, tem que comprar menos um conjuntinho lá no Tudo 25, né? Senhor, me ajuda aí. Glória a Deus. Aí, Deus abençoa, queridos. Aquilo que era impossível para mim, aleluia, no decorrer de alguns dias, Deus ele trouxe resolução e hoje eu paguei. Eu paguei a última, né? Amém. Paguei a última. Deus abençoou com 12 mil reais assim. Em menos de 20 dias. E a dívida é essa.
O Senhor abençoou. 2.000 reais é muito dinheiro, irmão. Dá um bocado de cesta básica, né? É a cesta básica do meu ano todinho, né? Do rancho, né? 1.000 reais por mês, né? Pagou lá, né? O veículo. E eu sou muito, né, criterioso para andar na BR, porque a polícia pode parar, né? O carro também dá de andar, tem um pneu bom, mas aí anda irregular, é só um pezinho pro inimigo, né? Senão vou vigiar. Oxe, queria estar aqui ontem, queria estar aqui segunda, em nome de Jesus, aleluia. Mas em nome de Jesus, esse final de semana a gente já está vindo, né? Carregando os crentes, em nome de Jesus. Que lá na igreja ela é a carruagem, né? Lá carrega 12, aquele carro, 12. Ei, pastor, tá fora dos padrões do Denatran. Mas carrega os crentes tudinho. Um dia desse carrega esse menino aqui. Tem que emagrecer mais esse menino. Porque senão não está cabendo mais no carro. Carrega isso tudinho, a banda todinho. E Deus abençoa, queridos. Senhor, tu me dera, Senhor, e eu creio no teu poder. Eu creio em ti. E tu pode fazer muito mais em nome de Jesus. Um milagrezinho, queridos. Uma coisa pequena, aleluia. Deus, ele faz, aleluia. Aí a Bíblia diz, aleluia, que o povo ali estava com necessidade, aleluia, de algo, aleluia, que estava em falta. Porque se faltasse, geraria vergonha para aquele evento. Mas Jesus, aleluia, glória a Deus, ele faz o milagre acontecer, porque aquele que crê, ele vê o manifestar de Deus. Aleluia. Aleluia. Não sei qual é o teu problema, não sei qual é a tua situação em nome de Jesus, aleluia. De vez em quando eu vou querer saber, aleluia, porque eu tenho que orar, né, irmão? Diz que a Bíblia diz que nós temos que contar a necessidade nossa para os crentes, né? Aquele que ora, né, irmão? Não é fuxico não, né, irmão? Ah, tá. É só aquela necessidade, né, irmão? Não é fuxico não, né? E a gente vai orar. E Deus, ele manifesta o seu poder. Havia uma festa. E era um casamento. O meu casamento foi na beira da rua, assim. O prato principal era panqueca. A bebida principal era tubaína. Aleluia. Deu para todo mundo, irmão. Aleluia. Uma panquequinha com recheio de uma carne moída lá, né? Deu para todo mundo. A gente orou, Deus abençoou. Ei, mas se falta, irmão, eu dizer, o casamento do irmão era panqueca e era tubaína. Mas todo mundo saiu de bucho cheio, né? Aleluia. Mas se falta, irmão, misericórdia. Esse irmão aqui deixou nós com fome. E lá aconteceu um milagre, irmãos, aleluia, que estava, aleluia, fora do contexto ali, aleluia. Se faltasse, geraria vergonha, aleluia. E numa festa, quando falta algo, querido, aleluia, pode ser maior que for. Sempre vai alguém dizer ou falar alguma coisa, aleluia. Mas Deus, ele é maravilhoso, que aquela falta ali, em nome de Jesus, o Senhor trouxe, aleluia, a solução, aleluia. E transformou aquela água, aleluia, no vinho, glória a Deus. Mas na frente, querido, ó, Deus, ele se depara, aleluia, Cristo se depara com umas pessoas com uma falta de saúde. Estava um homem lá no tanque de Betesda, que era doente, que era enfermo, estava ali há muitos anos, há décadas ali. E ele sempre murmurava e disse: não, mas Senhor, nesse tanque aí, desce um anjo, mexe a água e quem está perto pula dentro e é curado. E eu já estou aqui há décadas, Senhor, e toda vez que eu vou querer receber dessa bênção lá, chega um e pula na minha frente. E chega primeiro do que eu. E o Senhor vê a necessidade, o que tu queres que eu te faça? Aí o Senhor traz cura para aquele homem. Ele creu, aleluia, pastor Nilton. Ele creu, pastor Manuel. Ele creu, aleluia. E Deus transformou aquilo, aleluia, que ele necessitava em algo real, querido. Crê. Tu creres nisso? O Senhor se depara com a mulher, aleluia, num tanque. Lá no poço, aliás. Ela tinha uma necessidade. Ela tinha carência, ela era depressiva, aleluia. E ela era negada da cidade, sabe por quê? A Bíblia diz que ela ia neste poço buscar algo quando ninguém ia. Porque era vergonhoso para ela. Era um lugar, aleluia, que ela sentia, acho que até paz. Não, ali não tem ninguém para me xingar, não tem ninguém ali para falar mal de mim.
E o Senhor traz cura para a alma dela, queridos. Aleluia. A necessidade dela, aleluia, não era dinheiro. A necessidade dela não era uma saúde física, aleluia. Mas algo que, aleluia, que incomodava ela em nome de Jesus, aleluia, que era muito grande. Crise existencial. É o que mais tem aí. Tem pessoa que está com uma boa sanidade. Tem pessoa que está na academia, ó. Né? Fortão, bonitinha, bonitão, né? Mas depressivo. Né? Tá bonitinho, a roupa legal. Fui para um lugar um dia desse e aí encontrei uma jovem da minha juventude. Eu disse, eu te conheço. E ela disse, mas eu não conheço o senhor não. Eu disse, te conheço, tu morava assim, assim, teu irmão tal, eu encontrei com teu irmão ano passado, em tal lugar. Como é que tá ele? E ela falou assim, ele se auto-eliminou. Disse, como assim? Bombeiro militar, sargento, ganhando salário bom, uma casa boa, esposa, filhos, tudo que aquilo que a gente deseja, né? Uma casa legal, né? Um carrinho pra gente andar. Ter um dinheiro para ir lá na sorveteria, levar os meninos para tomar um sorvete, né? Comer uma carnezinha ali uma pizza, né? Não é isso que a gente quer? Um bom emprego, ó, emprego público, estabilidade. Mas não tem Cristo, querido. Aleluia. Tirou sua vida. Tirou a vida. E é o que a gente vê nesses dias, querido. Muita gente que esse mundo já não quer mais viver nele e tira a sua própria vida, querido. Vida existencial. Essa mulher aqui, ela tinha relacionamento com vários homens. Nem foi o marido dela, aleluia. E ela tinha um grande problema, aleluia. Ela tinha que se encontrar e ter um encontro com Jesus. E Jesus, aleluia, dá a ela algo extraordinário, a água da vida, aleluia. Que ela não vai ter mais sede, aleluia, de nada. Assim que Deus nos deu, aleluia, um pouco desta água, algumas gotas, aleluia, para que nós, em nome de Jesus, aleluia, viéssemos sentir a eternidade, a glória dele, o poder dele em nossas vidas, aleluia. Aleluia. Ei, querido, a gente chega aqui no texto da pregação, em nome de Jesus, no capítulo de número 11. Deus, ele é tão grandioso, aleluia, porque nós já tínhamos visto pessoas sendo curadas, sendo libertas. Não esqueci, mas deixei passar, aleluia. Tinha um homem possesso, né? Que morava nos túmulos, né? Chamado Gadareno. Estava possesso de demônios. E Jesus chega e traz mudança para a vida dele. Aleluia. Mas o maior, aleluia, aparentemente aos nossos olhos, aleluia. Ei, eu já vi alguém ser curado de câncer. Eu já vi alguém ser curado com HIV. Eu já vi gente ser próspero, ganhar muito dinheiro, Deus abençoar financeiramente. Já vi, mas nunca vi alguém ser ressuscitado. E Deus, ele traz aqui algo extraordinário, aleluia, para aquele momento, para aquela situação, em nome de Jesus, um milagre maior, aleluia, dentro do contexto da Bíblia, em nome de Jesus. Lembrando que o milagre maior, aleluia, não é, aleluia, o homem ser ressuscitado dos mortos, aleluia, é ser salvo na pessoa de Cristo, aleluia. E aqui o povo vai ver, aleluia, o milagre acontecer em nome de Jesus. Aquele homem que estava morto, aleluia, ele depois de 4 dias, aleluia, o Senhor chega naquele lugar, aleluia, e manda tirar a pedra e chama aquele homem para fora e ele sai, aleluia. Aquele homem, aleluia, agora é normal, com a carne restaurada, aleluia, com a sanidade também, aleluia. E ele tinha morrido, aleluia. Mas o nosso foco aqui nessa noite, em nome de Jesus, não é aquele que já morreu, aleluia, para nós irmos ali agora, lá no cemitério e ressuscitar quem já está morto. Não, queridos. Mas muitos que estão em delitos e pecados, muitos que, aleluia, não querem saber, não, mas não me é interessante, irmão, e a igreja, não me é interessante, aleluia, perder o meu tempo aí. Não me é interessante, pastor. Eu acho até meio estranho esse comportamento de vocês. Aleluia. Mas, queridos, olha só, aleluia, algo maior, algo sobrenatural faz sobre nossas vidas. Paulo, ele era um homem instruído, cheio de conhecimento, aleluia, podia fazer o que queria, aleluia, porque tinha status, poder, autoridade, aleluia, na vida que ele vivia, aleluia. Mas ele tem um encontro com o Senhor, aleluia, e ele é vivificado através do encontro, aleluia, extraordinário com Deus, aleluia.
Ele teve um encontro, aleluia, porque ele era um perseguidor. O Senhor, aleluia, pegou ele de uma maneira diferente, aleluia. Assim como pegou a cada um de nós, aleluia. Ele nos conheceu primeiro, aleluia, mas nós não conhecíamos a ele, aleluia. E o Senhor, aleluia, proporcionou um momento de nós ouvirmos esta palavra que traz salvação para a tua vida, aleluia. E você se voltou a ele. Você se voltou ao Senhor, aleluia. Você, aleluia, foi convencido dos seus pecados, dos seus delitos, dos seus males, aleluia. Mas pastor, aleluia, eu não roubo, eu não mato, eu não ando me prostituindo, aleluia. Esses são os pormenores, queridos, aleluia. Deus, ele quer, aleluia, não é, aleluia, somente isso, em nome de Jesus, aleluia. Às vezes a soberba, às vezes o engano, o sofisma, as filosofias que tem neste mundo enganam o homem. Eu não falei no início desta palavra que existe Cristo, mas existe um que engana, que distorce as palavras, né? Que traz engano para as famílias, para as casas. Aí, aleluia. Mas eu vivo de boa. Eu não ando me corrompendo aí, eu ando na lei. Mas em casa tem contenda. Não, mas eu ando de boa, eu não brigo com os meus vizinhos. Mas eu continuo mentindo. Eu continuo fazendo aquilo que o inimigo das nossas almas, ele quer que eu faça. Isso são delitos e pecados. A Bíblia fala acerca das raposinhas e das víndimas ali, dos parreirais, que eles comiam as florzinhas, né? E quando eles comiam as florzinhas, não prosperava aquela plantação de uva. Por quê? Porque as raposinhas, pastor, é bonitinho, né? Cachorrinho novo, né, queridos? Cachorrinho novo, pitbullzinho, né, irmão? Os cachorrinhos, os gatinhos, os pintinhos, tudo é bonitinho. Mas se você não tiver cuidado, ele vai lá e ainda come a ração sem tu pedir, né? Coloca lá a tua farinha lá, ou as coisas no tempo lá para secar, se o bicho não vai comer, né? E assim estavam as raposinhas, os pecadinhos bonitinhos ali, que estavam afastando, estavam fazendo com que aquele parreiral se perdia. Esses delitos e pecados, aleluia, não precisa que o homem mate ou roube ou faça outras coisas, aleluia, mas deixa ele fora do reino dos céus, aleluia. E a mensagem clara nessa noite: se você crê, aleluia, no Senhor, e deixar a iniquidade, o mal, aleluia, e crer no Senhor, você que está morto em delito e pecado, o Senhor traz restauração, vivifica nós, aleluia, e nos transforma em nome de Jesus. A mensagem é clara, queridos, aleluia. Não tem muito, aleluia, rodeio, aleluia. O Senhor, ele quer nos salvar, aleluia. E se eu crer no Senhor, aleluia, Deus, ele manifesta o seu poder, irmão, porque ele nos ama, queridos. Aleluia. E nós temos orado pelas almas, pelas vidas, aleluia. E eu creio, aleluia, que o Senhor ainda fará grandes coisas em nome de Jesus. Seja aqui, aleluia, seja em Boa Vista, no estado de Roraima, aleluia, nas ações políticas e o que seja, aleluia. Porque a oração do justo, ela tem muito em seu poder, aleluia. Aleluia. Muito, aleluia. E nós buscamos o Senhor, porque nós cremos no milagre dele. Aleluia. E eu dizia para o pastor, se nós, um pouquinho de tempo que nós nos colocamos, aleluia, com o propósito de Deus manifeste o seu poder em nossas vidas, aleluia, imagine uma porção maior, aleluia, aleluia, mais pessoas, mais gente reunidas, aleluia, buscando ao Senhor, aleluia, e aí, aleluia, as cadeias são quebradas, queridos, porque tem muita gente ali, aleluia, que estão ali, não estão nem ouvindo isso aqui, aleluia, mas a Bíblia também diz que a palavra, ela não volta vazia, queridos. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Uma vez que você lança ela sobre as águas, aleluia, lança elas aqui, aleluia, elas surtirão um efeito em nome de Jesus. O Deus que nós servimos é um Deus grande, é um Deus maravilhoso, e nós servimos Ele, aleluia, de uma forma veemente, queridos, aleluia, porque sabemos que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio, porque assim como Ele fez aqui neste milagre, aleluia, glória a Deus, Ele fará em nossas vidas. Não mudou. O Deus de vocês mudou, irmão? Mudou, pastor, seu Deus? O nosso Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, aleluia. O mesmo Deus, aleluia. Então se eu pedir, Ele me dará, aleluia.
A Bíblia diz que eu sendo um pai ruim. Se a minha filha Pietra chegar para mim, pai, me dá pão, pega logo essa pedrada, menino. É assim que eu vou fazer? Eu sendo ruim. Peraí, minha filha, deixa eu pegar um pãozinho doce para você. Se a outra chegar para papai, eu queria comer peixe lá no recanto. Pega essa cobra, menino. Eu sendo ruim. Eu dou coisas boas para os meus filhos. Imagine Deus que nos criou. Aleluia. Se eu pedir, aleluia. Aleluia. Em prol de nós, queridos. Aleluia. Se nós cremos, Deus fará grandes coisas. Aleluia. Porque esse homem estava morto. Aleluia. Ele morreu crendo no amigo dele, Jesus. Aleluia. E quando ele morreu, com os 4 dias, ele foi ressurreto. Aleluia. Você que está morto em delitos e pecados, na iniquidade, no mal, em mentiras, em iniquidades, em contendas, em falta de perdão, aleluia. Jesus, ele quer fazer uma obra grandiosa na tua vida, aleluia. Crê somente no nome de Jesus, aleluia. E Deus irá fazer grandes coisas na tua vida, no nome dele. Nós glorificamos nesta noite, amém, queridos? Fique de pé nessa noite, em nome de Jesus, aleluia. Deus é bom, aleluia. Passa ligeiro demais, ó. Um dia desse eu tinha 15 anos de idade. Eita. Estava aí nesse campo jogando futebol, pegando impinge. Aí Jesus me salvou. Já velho. Aleluia. E graças a Deus estamos aqui, né, querido? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Porque se não estaria eu já morto lá, né? Já estaria morto, né? Na iniquidade, no pecado, né? No mundo, pastor, legal demais. Já estava morto. Aqui jaz William Calheiros Plaster. Hoje o que? Acidente, bala, facada, cachaça, droga e outras coisas a mais. Mas Deus é bom demais. Aleluia. Porque Deus nos chamou, aleluia, sem perspectiva de nada. Aleluia. Não tinha nem crente nas nossas casas. Meu pai se afastou. Minha mãe também não quis saber disso. O meu avô morreu se reconciliando com Cristo. Aleluia. E aquela fagulha, ela foi gerada em nome de Jesus. E graças a Deus, lá em casa, em nome de Jesus, da minha família, o Senhor chamou como pastor. Aleluia. Disse, rapaz, eu sou pastor. O Senhor nos chamou, queridos, para esta labuta, para este trabalho, em nome de Jesus. E glória a Deus. Não temos do que nos envergonhar. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria orar nessa noite, em nome de Jesus.